Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero partilhar com você um dos evangelhos que mais toca o meu coração. Também acho que vai tocar no seu. É um evangelho muito longo, então eu vou tentar ao máximo resumir e trazendo algumas das mensagens para os dias de hoje. Diz assim: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido, e uma das coisas que tinha acontecido era que Jesus tinha sido entregue à morte, foi crucificado, e eles, numa grande tristeza, angústia e aflição, eles conversavam sobre isto. E hoje, trazendo para os dias de hoje, o que nós temos conversado por aí? Será que a gente tem conversado sobre coisas boas que vai trazer para o coração do outro uma grande alegria e paz? O que nós temos conversado quando a gente pega a condução, o ônibus para o trabalho, para o passeio, quando a gente vai fazer nossa caminhada, quando nós estamos na igreja? O que nós temos conversado dentro de casa, ao lado daqueles que convivem com a gente? E dependendo do que a gente conversa, a gente pode acabar com a alegria do outro. E o mais interessante disso tudo é que Jesus, enquanto eles estavam conversando e discutindo coisas que nós também discutimos, e na maioria das vezes discutimos coisas inúteis que não traz proveito nenhum para a vida do outro, nem para a vida da gente mesmo. Então, enquanto isso, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Por isso, o cuidado do que dizemos, porque Jesus caminha com você. Além de caminhar com a gente, Jesus, ele come a nossa mesa com nós, ele senta no sofá com a gente. E o que você tem assistido na televisão que não vai deixar Jesus meio que sem jeito? Nossa, o que ele está assistindo aí? O que você tem falado para o seu marido do seu lado, seus filhos? São coisas que o faz crescer na vida, ou são palavras que o machuca, que tira a sua dignidade, que faz com que ele fique para baixo? Que você tem dito para os seus amigos, parentes e familiares? Naquele tempo eles conversavam entre si, mas não existia o telefone, não é? Eles falavam quando se encontravam no meio da rua. Os discípulos estavam muito tristes. Como é que você se encontra hoje? Triste, desanimado, sem motivação para a vida? O que você está vivendo nos últimos tempos, nesses últimos dias? E o que você fala para o outro? Olha, de repente, como os discípulos, você não sabe o que aconteceu? Crucificaram Jesus, o Nazareno, um homem poderoso em obras e palavras. Às vezes você diz para alguém: olha, o que aconteceu comigo nos últimos dias foi que eu perdi o meu emprego.
que aconteceu comigo nos últimos dias é que alguém me falou coisas que me machucou tanto que eu perdi o chão. O que aconteceu comigo é que meu marido faleceu, minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, meus irmãos. E aí eu fiquei desorientada, eu estou desorientada porque a dor da perda machuca demais, eu não sei como vai ser, não sei como é que eu vou viver sem essa pessoa agora, daqui para frente. Então os discípulos se pareciam com nós porque aconteciam coisas que os machucavam e os deixavam desorientados. Os discípulos, porém, estavam como que cegos. Às vezes a gente fica como que cego. Às vezes a gente não quer enxergar a verdade. Nós queremos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Nós não respeitamos o espaço do outro. A gente não respeita o outro como ele é. Não o ama, não o aceita com seus defeitos. E é preciso parecer-se com Jesus ressuscitado. Ele está vivo. E é preciso aprender dele, ser um outro Cristo na vida do outro. Tratar as pessoas com compaixão, caridade, dignidade e respeito. Por quê? Porque se você está sofrendo, se você está passando por momentos difíceis, o outro também está. Pode ter certeza. Diferente do seu, mas está. E enquanto Jesus caminhava no meio deles, o seu coração ardia. Eles falaram, era por isso que meu coração estava ardendo. E hoje é preciso que o nosso coração arda, mas arda de amor. Por Deus, por Jesus que morreu e ressuscitou. É preciso deixar que Cristo toque o nosso coração para o amor, porque o amor está acabando. Que Jesus ressuscite em nós o amor, o tratar o outro como ele merece ser tratado, do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Eu não sei, esse evangelho é muito lindo, ele é muito grande, ele tem muitas coisas para ser compartilhada e trazida para os dias de hoje. Tira a venda dos seus olhos, comece a enxergar como Deus, comece a ver o seu irmão com os olhos de Deus. E eles não reconheceram Jesus. Nós precisamos reconhecer Deus em nossa vida. Reconhecer as maravilhas de Deus em nossa vida, reconhecer que nós temos família, parentes, amigos, netos, pessoas, embora com defeitos, mas temos. Que nós temos uma casa, uma cama para deitar, uma comida para comer, e reconhecer que Deus age em nossa vida e parar de ser ingratos. E aí Jesus dizia, o que você estava falando aí no meio do caminho? O que você estava conversando? E eles diziam, o senhor é o único que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Crucificaram Jesus? É preciso tomar cuidado com o que a gente conversa dentro de casa, nas ruas. Quais são as palavras que saem de dentro do nosso coração? Amargas, com raiva, com ódio, e deixa o outro pior ainda? É preciso saber o que nós falamos, pensar antes de falar na verdade, deixar que o Espírito Santo fale antes de nós. E aí eles falam para Jesus, fica conosco, Senhor. Que Jesus fique com você na hora da dor e do sofrimento. Que Jesus fique com você na hora que você se sentir perdido, cabisbaixo, desanimado e desanimada. E o interessante é que naquele tempo, como eu ia falar antes, mas esqueci, volto a falar, eles iam falando coisas pelo caminho. Hoje existe o telefone.
para que a gente ligue para o outro, ao invés de falar coisas que edificam a vida do outro, que o faça feliz. A gente fala coisas que quando o outro escuta dali e é obrigado a ouvir, às vezes, porque o outro não deixa nem você falar, poxa, espera. É como um sino estridente nos seus ouvidos de palavras ruins, palavras de maldição. Não chore mais. A alegria vai voltar para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Não chores mais, Ele ressuscitou, Ele está vivo para te levantar quando se sentir caído, para te abraçar quando ninguém te abraçar, para acolher suas lágrimas quando você chorar sozinho. O som da voz de Jesus é que nós precisamos escutar, sabia? Porque quando você começa a escutar o mundo e as notícias ruins, sabe o que aconteceu? Essas coisas de reportagem, de tristeza. Desliga-se um pouco do mundo e vai escutar o Senhor, o Cristo amado Jesus, que é especialista no amor, em amar quem não merece, em amar do jeito que eu sou, miserável e pecadora. Ele te ama e Ele vai te restaurar e restaurar sua família. Beijo no coração. Dá um like aí, inscreva-se no canal, por favor. Que Deus te proteja, que a Virgem Maria te dê o colo de mãe e venha suprir sua vida daquilo que está faltando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.